Olá, bom dia a todos. Meu nome é Marcos Ribeiro, sou membro da Associação Médico Espírita e é um prazer estar aqui nessa manhã de sábado junto com vocês, a convite do Instituto de Educação Espírita, refletindo um pouquinho sobre as questões e as palavras de Jesus e sobre a aplicação dela nas nossas vidas, buscando aí realmente conhecimento necessário, as palavras que venham nos ajudar a passar por esse momento de dificuldade que todos nós temos percorrido enquanto humanidade. Então, antes da gente começar, eu vou convidá-los, né, para que a gente possa fazer uma oração juntos, né, mesmo que virtual. A gente sabe da força e do poder do pensamento, que ele possa nos guiar e nesse momento também nos conectar para que a gente possa buscar em Jesus a força, a luz, o consolo, o amor que venha de encontro ao nosso coração. Então vamos cerrar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, esse grande Criador de tudo e de todos, que na sua bondade e na sua misericórdia infinita tem nos oportunizado através da vida a nossa própria redenção, o nosso próprio aprendizado, a nossa paz, a construção da nossa paz de consciência. Ó Senhor, Tu que é Pai e amor, Mãe e bondade, força e luz para todos nós, filhos que somos do Teu coração. Envolva-nos na Tua bondade e misericórdia, dando-nos a força, a coragem, a determinação, para que possamos seguir atentos, confiantes, otimistas, realizando aquilo que nos cabe, aquilo que se encontra ao nosso alcance, aquilo que vem de encontro à nossa necessidade e ao nosso merecimento. Que possamos a cada dia e a cada passo fazer o nosso melhor, buscando antes de tudo, Senhor, a transformação de nós mesmos, do nosso conciliando-nos da inveja, do egoísmo, do Senhor, todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, longe e distante das suas famílias. Recebam eles o nosso carinho e a nossa proteção, o nosso amor e a nossa prece. Que se sintam amados e queridos, amparados por aqueles que tutelam as suas encarnações e que ali se encontram apostos a seus lados, oferecendo os recursos espirituais para que tudo possa correr da forma que a tua vontade deseja. Obrigado, Jesus, pelo teu amor infinito para com todos nós. E fica conosco, Mestre, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Bom, o que nós vamos refletir aqui um pouquinho hoje, a convite do grupo, é uma pergunta que nos indaga. Devemos mudar os rumos ou devemos mudar os passos das nossas vidas? Uma pergunta interessante para a gente refletir, mas para que a gente possa respondê-la, é como se viesse antes uma outra pergunta. Quais são os passos ou quais são os rumos que temos traçados em nossas vidas? Porque é justamente a resposta dessa última pergunta que vai nos dizer também da resposta da primeira. Então, quais são os passos que temos traçados em nossas vidas? Qual tem sido o nosso norte, para onde a gente tem direcionado o nosso esforço, a nossa vontade, ao que se alinha a nossa perspectiva
as nossas motivações. É claro que é natural que dentro de uma experiência, né, reencarnatória, nós nos empenhamos, possamos nos empenhar, né, na conquista de um conforto material, de uma vida saudável, de uma boa alimentação. É natural que, enquanto humanos em experiência física, nós busquemos o nosso crescimento intelectual, a realização das nossas intenções no trabalho que desejamos ou que exercemos no momento. Tudo isso faz parte e vem de encontro às nossas necessidades físicas, como seres que somos no mundo, transitórios, mas no mundo. A questão que fica diante disso, na verdade, é o quanto temos nos dedicado exclusivamente a essas questões. O quanto, às vezes, nos distanciamos, talvez, de um propósito maior, gastando a energia psíquica, o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa energia física, nas conquistas do mundo e relegando para depois, para mais tarde, para outro momento, as conquistas do espírito. Aquelas que verdadeiramente vão de encontro à nossa realidade. Realidade essa infinita de espírito imortais que todos nós somos e que faz parte da nossa existência, mas mais ainda, faz parte da nossa vida, desde a nossa criação até o momento que hoje nos encontramos enquanto experiência atual, com as conquistas, com as bagagens, com as dificuldades que fomos construindo ao longo da nossa existência. Então, o que acontece muitas das vezes é que nós vamos direcionando todo esse esforço, muitas das vezes a convite do mundo, a convite daquilo que nós vamos sendo quase que tomados, né, envoltos, em torno daquilo que a gente vai se alimentando no nosso convívio, naquilo que a gente usa para alimentar a nossa mente, o nosso psiquismo, e a gente realmente vai deixando isso para o lado. É claro que a gente não deve ter a ilusão ou a utopia de que devemos todos, né, viver uma vida exclusivamente dedicada às questões espirituais, no sentido de nos abster do mundo, né, ou de nos isolar do mundo, como por muito tempo foi se colocado, né, enquanto uma necessidade, quase que uma exclusividade para se conquistar, né, uma evolução espiritual ou para se conquistar algo que venha realmente ser do campo da alma ou do campo da espiritualidade. A doutrina espírita, nesse sentido, para nós, ela é muito clara a nos dizer da lei de sociedade e a nos informar ou nos convidar para que essa evolução espiritual ou para que essas conquistas do espírito sejam forjadas na experiência humana, no contato com o outro, na troca, nas desilusões, nos desapontamentos que as relações humanas nos oferecem. Dentro dessa perspectiva, quando nós somos convidados pelos espíritos, né, a olhar para o mundo e para suas adversidades como um convite ao exercício das virtudes que desejamos alcançar, até mesmo a finalidade de experiências dolorosas como a que a gente vem atravessando, elas se modificam. É certamente que a dor envolvida nisso, o sofrimento, as dificuldades, elas não se modificam ou não vão deixar de existir. Mas o que modifica é uma apreensão pessoal diante dessa experiência.
o que a gente pode até entender como uma resiliência, alimentada pela fé, pela esperança, pelo otimismo, mas que vai nos dizer ou vai nos potencializando no sentido de sermos mais resilientes diante dos desafios da vida, diante das questões que vão nos surgindo. Resiliência é essa que a gente pode entender como essa capacidade de procurar uma atitude positiva diante de acontecimentos ou diante de adversidades. A capacidade de nos moldarmos, né, diante dos estressores da vida, que a gente pode entender como doenças, como dificuldades, como perdas, seja ela em qualquer campo da vida que a gente venha atravessar, o campo afetivo, o campo emocional, o campo do trabalho. E vejam bem que essa palavrinha resiliência ela é interessante porque resiliência não significa invulnerabilidade. Ser resiliente não significa que eu não seja, venha a ser, né, afetado pelas dores do mundo, pelas dificuldades do mundo. Pelo contrário, resiliência nos diz da capacidade de, sendo afetado pelo mundo, ou seja, muitas das vezes experienciando sim dor, sofrimento, dificuldade, nós consigamos, apesar disso, dar um sentido, um propósito, ressignificar essa experiência e buscar através dela construir algo positivo disso, seja no campo pessoal, seja no campo social, seja no campo familiar, no campo do trabalho, do exercício da caridade, na instituição espírita ao qual eu estou vinculado. Então, resiliente não é aquele que não se afeta pelo sofrimento do mundo, mas aquele que, diante do sofrimento do mundo, consegue aurir forças para que ele consiga dar uma resposta diferente para o mundo, para si, diante desse sofrimento. E como é que a gente vai aurir essas forças? Qual a fonte onde nós vamos beber para que nós possamos saciar a nossa sede? Existe uma grande fonte, uma fonte abundante, que alimenta constantemente a todos nós, que é Deus. Que através dos seus emissários, Jesus e tantos outros tão próximos a nós, vão nos convidando para que a gente possa se exercitar na alimentação, no convite, na abundância desse amor que envolve e está próximo a todos nós. Então, através da leitura, da meditação, da oração, do exercício da caridade, que não se restringe somente à doação de questões materiais, nesse momento em que somos convidados ao autocuidado e ao cuidado como um todo, através de medidas de proteção, de contato, de isolamento, a gente é convidado a exercer outras formas também de caridade. Através da escuta, do diálogo, do acolhimento, usando da tecnologia, para fazer bem às pessoas. Para que, além de me alimentar através desse exercício, eu também possa ser alimento. E é esse, talvez, pelo menos no meu entendimento, o grande propósito de Deus. Deus age no mundo através das suas criaturas, de nós, co-participantes, herdeiros do grande Criador. E como herdeiros também responsáveis pelo mundo que ele criou e que nós habitamos momentaneamente. Então, diante disso, vem a pergunta, né? Devemos refazer os rumos da nossa vida? Que rumo eu tenho escolhido? Eu tenho buscado o rumo alinhado aos propósitos, ao esforço, ao crescimento, alinhado às leis de Deus?
buscado construir no meu dia a dia, no meu esforço, na minha vida, aquilo que está alinhado aos ensinamentos de Jesus? Se eu estou alinhado com isso e tenho me colocado dentro daquilo que eu consigo oferecer, nessa construção íntima acima de tudo, talvez eu precise fazer pequenos ajustes, porque todos nós estamos aqui em processo de aprendizado, de crescimento. Longe ainda de uma estrada, né, reta em direção a Deus. Então, todos nós vamos passar por momentos em que vamos precisar refletir sobre as escolhas, sobre os propósitos, sobre nós mesmos, a fim de realizar ajustes nessa jornada evolutiva que todos nós estamos em qual todos nós estamos envolvidos. Mas se eu tenho orientado a minha vida, né, ou a minha bússola se direciona exclusivamente para as questões de ordem material, alicerçada no egoísmo, na vaidade, no orgulho, de forma exclusiva. Se eu tenho negligenciado o cuidado espiritual, negligenciado o processo de melhoria íntima, talvez os ajustes se façam mais necessários. Nesse sentido, talvez será necessário eu realmente ressignificar e refletir sobre as escolhas que a gente tem feito, sobre as escolhas que eu tenho adotado para a minha vida. Vejam bem que quando a gente fala nesse norte, né, nesse propósito, como espíritos ainda em aprendizado, que todos nós somos, eu acredito de uma forma pessoal, e pelo menos isso é o que eu tenho aprendido dentro do que eu tenho estudado, do que eu tenho vivido na minha própria experiência também, que o nosso maior propósito, ou pelo menos o que eu acredito que Deus aguarda e espera de nós, dentro dessa perspectiva, é o nosso esforço. Isso é importante para que nós não caiamos dentro de um pensamento, de um convite da vida como algo que necessariamente precise ser sofrido, duro, desgastante, quase que movidos no impulso de uma obrigação para conosco mesmo e para com a vida. É preciso que a gente se distancie dessa ideia que por trás dessa concepção existe uma visão daquele Deus, né, ainda punitivo, austero, distante, que deseja quase que de uma forma intransigente, rígida, que seus filhos sigam ali a sua vontade, a sua ordenança, né, as suas leis, para que a gente possa se aproximar do Deus que é nos apresentado por Jesus. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, que tem sim, junto com as suas virtudes, a justiça, mas que, acima de tudo isso, é regido por um grande mandamento, e o primeiro, que é o amor. Um amor que, em seus momentos, vai exigir também medidas de reparação, naturalmente, como um pai que educa um filho, né? E se nós, na nossa imperfeição, reconhecemos a necessidade de alguns instrumentos norteadores na vida daqueles que se encontram sob a nossa tutela, que ele dirá a Deus, né, que é infinitamente bom, justo, causa primária de todas as coisas, como nos orienta o livro dos Espíritos. Mas para que eu estou dizendo isso? Para que a gente possa orientar a nossa vida na base da palavrinha esforço. Eu acho que essa palavra é um norte para a gente. E ao mesmo tempo que ela é um norte, ela é algo que nos dá uma certa leveza para a vida. Porque quando eu penso no esforço, eu preciso entender esse esforço primeiro, de uma ordem individual. Eu não tenho como comparar o meu esforço com o esforço do outro. Eu não tenho como comparar as aquisições do outro com as minhas aquisições. Porque isso faz parte da trajetória evolutiva de cada um.
Ao mesmo tempo, essa palavra esforço, ela vai me convidar a uma postura mais conscienciosa em relação a mim mesmo. Que eu vou precisar entender quais são os meus limites, aquilo que eu consigo fazer, aonde eu preciso melhorar, para que diante disso eu possa buscar realmente as ferramentas que me ajudem a fazer o meu melhor no momento que eu posso, com as ferramentas que eu tenho, com aquilo que eu consigo oferecer. Se nós tivermos a tranquilidade de compreender que eu tenho feito o melhor que eu posso, que eu tenho me esforçado verdadeiramente na construção, na minha transformação, na minha mudança pessoal, tenho para mim que certamente nós estaremos no caminho certo. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz sobre isso, nos orienta nesse sentido, ao nos dizer que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, que em tese são a mesma coisa, serão reconhecidos ou são reconhecidos pelo esforço que empreendem em domar as más inclinações e vencer o mal em si mesmo. E eu costumo brincar que eu destaco nessa frase a palavra esforço. Porque nós temos que pensar que nós somos espíritos antigos, em experiências aí, às vezes, multimilenárias, e que fomos construindo determinados padrões de comportamento, determinadas iniciativas, determinadas respostas aos estímulos que a vida nos dá, às vezes por ignorância, às vezes motivados pelas imperfeições que ainda carregamos conosco. E por muito tempo, provavelmente viemos repetindo as mesmas ações, os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos. E nesse processo, em algum momento, nos sentimos cansados, tocados, orientados, norteados, e desejamos então ajustar essa trajetória, ou seja, refazer os rumos da nossa existência. A gente pode pensar isso desde um campo maior, pensando a vida, né, como a somatória de todas as nossas existências, e isso também vai se aplicar, esse raciocínio também vai se aplicar. E também nós podemos pensar essa existência atual como um corte dessa grande vida, como espírito que estamos vindo, né, estamos traçando aí através da nossa existência. Mas o importante é que em determinado momento, ou em determinados momentos, nós desejamos refazer, traçar uma nova trajetória, sem abandonar as conquistas que já foram aí hauridas por nós em outros momentos, em outras experiências. Quando nós vamos refazer ou retraçar essa trajetória, muitas vezes nós nos defrontamos com aquilo que nós aprendemos, cultivamos, enraizamos em nós do passado. A psicologia ou a ciência humana, a psiquiatria, dá o nome para isso de condicionamento. Condicionamento é toda vez que nós adotamos determinados comportamentos e aquilo se torna um hábito nas nossas vidas. Eu gosto de usar um exemplo, eu uso ele muito, então talvez alguém já deve ter ouvido, mas eu acho que ele é muito oportuno nesse momento, que é o exemplo da costureira. Imagine uma costureira que aprendeu a costurar pegando a agulha com a mão direita, o pano com a mão esquerda e fazendo esse movimento. Ela aprendeu assim com a sua mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, e ela exerceu essa função durante 60 anos, desse mesmo jeito. E no momento ali, que ela está em casa, mais tranquila, ela resolve fazer um curso de aperfeiçoamento em corte e costura. E nesse curso, então, ela aprende que existe um jeito mais fácil de costurar, em que ela vai ter menos esforço, vai produzir mais, enfim, que vai ser melhor, menos sofrido. Mas que para costurar dessa nova forma, ela precisa, então, pegar a agulha com a mão esquerda e o pano com a mão direita e fazer um outro movimento.
Enquanto ela se encontra ali concentrada, focada naquilo que ela precisa exercer, ela faz o movimento, prestando atenção, com uma certa dificuldade, mas realiza o movimento. Mas no momento em que se distrai, seja pelos convites do lar, os afazeres, o neto, enfim, as coisas do dia a dia, e que ela tira a atenção, rapidamente ela volta a agulha para a mão direita, o pano para a mão esquerda e volta a fazer o movimento. Isso é um exemplo de condicionamento, em que o nosso corpo vai se condicionando. E a gente pode trazer isso também para o campo do espírito, para o nosso campo emocional, para o nosso campo interno, né? De condutas que nós fomos tendo aí ao longo da nossa experiência. Então, todas as vezes que nós vamos reajustar a nossa trajetória, direcionando, né, a nossa bússola para Jesus, nós vamos nos esbarrar nesses condicionamentos que estão desalinhados com essa nova trajetória. Aqueles que estão alinhados vão continuar fluindo, mas aqueles que estão desalinhados, pensando aí nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições, nós vamos nos esbarrar. E isso vai nos convidar ou vai nos exigir esse movimento de olhar, prestar atenção, reajustar. Olhar, prestar atenção, nos reajustar. Até que o momento, por esse esforço em traçar uma nova trajetória, nós vamos nos recondicionando a novas posturas, a novos hábitos, a novas respostas diante de estímulos, às vezes, os mesmos. Então, isso se dá, por exemplo, em relação à agressividade, em relação à impaciência, à intolerância, ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho. Todas as vezes em que nós nos apercebemos próximos de comportamentos que hoje não fazem sentido para mim, mesmo que em alguns momentos eu acabe reproduzindo esses pensamentos, isso vai me incomodar. E então eu vou tentar girar esse norte para o outro lado. Esse é o processo de educação, de reeducação. E o grande propósito da reencarnação, que os espíritos vão dizer que tem a ferramenta do aprendizado, de expiação, naturalmente, mas até mesmo por trás da expiação existe uma finalidade de educação. E essa finalidade de educação tem por trás a misericórdia e o amor de Deus para com todos nós. De forma que, à medida que nós vamos ajustando, né, que nós vamos nos recondicionando para posturas de vida alinhadas com os propósitos do Criador, certamente que também as dificuldades vão se esvaindo, vão se diluindo, porque não é uma questão de castigo, de punição, é uma questão de aprendizado. E tão logo eu obtenha o aprendizado, se esvai, né, a necessidade do estímulo para que eu possa aprender. E assim nós vamos, então, traçando a nossa trajetória, a nossa caminhada. Veja bem que, para mim, essa visão, ela se aproxima mais de um Deus de amor e misericórdia, de bondade e de justiça, do que uma visão, às vezes, entendida, né, como um castigo ou como uma punição, e que constrói uma imagem de um Deus também punitivo, intransigente, ameaçador, que tantas vezes a gente vai ver na história da humanidade, na literatura, que nós somos convidados a temer, né? Temor a Deus. Eu acho que a doutrina espírita vem nos convidar a amar a Deus. E mais do que isso, nos sentir amados por Ele. É claro que isso também se distancia de uma visão de comodismo, não é esse o convite, né? O convite é o esforço. Também não é aquela postura daquele que reconhece, então tá tudo bem, tá tudo certo, né? Deixa a vida me levar, seguindo aí a música, né? Não é isso o convite. Não é esse o convite. O convite é o do esforço. Mas entendendo que esse esforço não está ligado necessariamente a uma aquisição utópica, né? De uma transformação de um dia para o outro, ou de uma necessidade de nos tornarmos, né, espíritos superiores,
dentro de um processo que vai exigir tempo, trabalho, transformação de todos nós. Mas, ao mesmo tempo, isso traz também paz, tranquilidade, conforto, para entender que existe um processo e que nós também não precisamos nos martirizar no sentido de sofrer, né, com o peso de uma responsabilidade que às vezes não se faz necessária. Às vezes as questões da vida já são bem difíceis por elas mesmas. Então fica esse convite à reflexão nessa manhã de sábado, né? Qual a trajetória que a gente tem traçado? Dentro dessa trajetória, é preciso que eu realinhe ela a um norte diferente? Sempre vamos precisar realinhar, porque nós temos as nossas dificuldades. Mas esse realinhamento precisa também ser entendido como um processo natural de aprendizado, em que eu vou alinhar, às vezes vai desalinhar, eu vou alinhar, às vezes eu vou desalinhar. E em alinhamento, ou quedas e tropeços, nós vamos nos recondicionando a posturas mais alinhadas aos propósitos de Deus e aos ensinamentos de Jesus para com todos nós. Então, que finalizando, né, e trazendo para o contexto aí o momento que a gente vivencia, de muita dor, de muito sofrimento, que essa pandemia tem nos mostrado, né, e que se desdobra não só nas repercussões da própria pandemia, mas também no desgaste das relações, na intolerância, muitas vezes, das pessoas, do descompromisso, muitas vezes, das pessoas, que a gente também possa olhar para ela como esse convite, né? E começar também a trazer essa reflexão para nós. Como eu tenho me colocado? A que rumo essa experiência, nesse momento, tem me convidado a olhar, a refletir? Quais são as questões que têm surgido em mim, que fazem parte de questões que eu preciso, desejo modificar, e que eu preciso dar mais atenção, para que eu possa ajustar? Lançando mão da oração, da prece, da meditação, da leitura edificante, da escuta de falas que nos ajudam a refletir, para que sejam ferramentas que vão me ajudar até ficar mais aqui, ó, para direcionar. A gente precisa lançar mão desses recursos também. Eles vêm como ferramentas mesmo da misericórdia divina para nos auxiliar. Então, eu deixo aqui meu abraço, o meu muito obrigado por esse momento de reflexão. E para finalizar, eu vou convidar para que a gente possa fazer mais uma vez uma oração, pedindo a Deus também o seu amparo e a sua bondade. E agradecendo, né, a oportunidade de estarmos juntos, apesar de distantes fisicamente, pelo menos aí alinhados mentalmente, espiritualmente, buscando aí realmente, através do esforço pessoal de cada um de nós, nos aproximarmos mais de Jesus e de Deus. Então vamos respirar profundamente, enchendo o nosso pulmão de ar e soltando bem devagar. Permitindo que a espiritualidade amiga, através dos seus benfeitores, do nosso anjo da guarda, possa se aconchegar em nós. Nos permitindo, assim como um filho, ser embalado no colo de uma mãe, que desvela seu amor, o seu carinho, com um beijo doce na testa de cada um de nós. Que esse amor que verte do alto em direção ao coração de todos nós possa preencher cada ponto do nosso corpo, cada célula do nosso corpo, cada ponto da nossa alma, do nosso espírito, alimentando-nos dessa água viva e abundante que verte do alto em direção a nós, ao mundo, à humanidade, constantemente, ininterruptamente, cabendo a nós abrir espaço para que ela possa fazer efeito,
nos reenergizar, nos fortalecer e nos amparar. Ó Senhor, Mestre Jesus, reconhecemos as dificuldades que enfrentamos, sejam elas externas e internas. Mas reconhecemos também em Ti, Jesus, a força e a luz, a presença e o cuidado que nunca desampara, que nunca falta, que nunca se afasta. E agradecemos, então, Senhor, pela oportunidade da vida e do existir. E que, amparados pelo Teu amor, inspirados pela Tua vida, possamos, nesse momento, todos nós aqui, elevar o nosso pensamento, colocando à disposição aquilo que há de melhor no nosso coração, aquilo que cada um pode oferecer como recurso pessoal, íntimo, característico de cada um. E que através da força do pensamento, alimentada pela amorosidade do coração, nós possamos nos unir como uma grande força, uma grande cachoeira de energias positivas, que, guiadas pela Tua vontade, são direcionadas às famílias que perderam os entes queridos, àqueles que se encontram nos hospitais, àqueles que já partiram para o mundo espiritual, nesse momento que atravessamos enquanto humanidade. Que possamos nos exercitar no amor, na oração, na fé, no otimismo, oferecendo os recursos de cada um de nós, para que os amigos espirituais possam oferecer o alento, o consolo, o amor e a ajuda para aqueles que precisam e necessitam nesse momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida e que sigamos juntos, esperançosos, confiantes, na certeza da Tua presença, hoje, amanhã e sempre, ao nosso lado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Que assim seja. Obrigado pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Que possamos seguir aí durante mais uma semana, fazendo o nosso melhor com aquilo que temos, no momento que temos, na certeza desse amparo e dessa proteção nas nossas vidas. Um beijo grande no coração e vamos aí confiantes. Tchau, tchau.